Bom dia! Sejam bem-vindas à nossa live Terapia pela Palavra. Bom dia, meninas! A pergunta de hoje é: você sabe quem você é? Precisa ter certeza de quem é. Vou dar um tempinho aqui para vocês entrarem, para a gente começar a falar sobre esse assunto tão importante. Bom dia, bom dia, bom dia, Flá! Na live de hoje vamos falar sobre sabermos quem somos. Você sabe quem você é? Você tem certeza de quem você é? Ó, Flá, por esse bonequinho aqui com óculos, tá um solzão aí então, hein, Flá? Aqui também, tá um calor delicioso. Primavera chegando, né, minha gente? Como é boa essa estação. Aniversário do meu Danizinho chegando também. Setembro para mim é um mês muito feliz. Aniversário da minha mãe, dos meus irmãos, do meu filho. É tanta gente amada fazendo aniversário nesse mês. Tem mais alguém aqui, será que é de setembro? Ai, que mês feliz. Bom dia, Josi. Hoje vamos falar sobre ter a certeza de quem somos. Você tem certeza de quem você é? Você sabe quem você é? Você sabe aquilo que existe aí dentro de você e rebater as acusações que vêm do lado de fora? E não é nem rebater para o outro não, tá? Porque a gente não precisa provar nada para ninguém. É rebater dentro de nós. Porque tem uma coisa que acontece que a gente chama de profecia autorrealizável, que não é nada espiritual e místico não, tá, gente? É comprovadamente científico, é uma base da psicologia. Profecia autorrealizável é a pessoa falar para você que você é determinada coisa, você acreditar naquilo e se comportar como aquilo. E aí você então realiza aquilo que a pessoa profetizou a seu respeito. Então você mesma dá munição para aquela pessoa falar: ah, não tá vendo? Não falei? Olha aí, ó. É isso, é aquilo, tal. E não, se você souber quem você é, você não vai entrar nesse lugar. Você não vai entrar no lugar de ficar deixando que as pessoas digam quem você é, certo? Então hoje, vamos continuar aqui no livro de Gênesis e vamos continuar a falar sobre Jacó e Labão. Lembra que ontem nós terminamos falando dessa relação dos dois, né? Meio conturbada. Labão tentou passar a perna em Jacó lá no pagamento dele, das ovelhas, né? E tentou dar aquela ludibriada. Só que, gente, quando você tem Deus como seu guia, quando você tem intimidade, relacionamento com esse Deus maravilhoso, ele vem e te orienta. Ele fala para você aquilo que você precisa saber a seu respeito e até mesmo a respeito do outro. Ele fala, ele te direciona. E foi assim que Deus fez com Jacó. Labão estava tentando passar a perna em Jacó, mas Deus foi lá, conversou com Jacó, explicou para Jacó o que estava acontecendo e deu a direção para ele. E com isso Jacó seguiu a direção de Deus e enriqueceu absurdamente. E ficou muito mais poderoso do que Labão. Porém, essa situação levantou suspeitas. E aí, olha só o que acontece no capítulo 31. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão falavam dele. O que os filhos de Labão falavam? Jacó usou a riqueza do nosso pai para enriquecer as custas dele. Então, calúnia, né? Não era verdade. Jacó trabalhou duro. Jacó trabalhou por 20 anos. Ele trabalhou 14 anos por Lia e Raquel. Depois ele trabalhou mais 6 anos como pagamento de tudo aquilo do acordo que ele tinha feito com Labão. Então ele trabalhou duro, debaixo de sol, em geada, à noite, trabalhou pra caramba. Então ele tinha direito a tudo aquilo que ele estava conquistando, a toda aquela riqueza, mas as pessoas só olhavam e viam o resultado. É assim na sua vida também?
As pessoas não veem nada, não veem os esforços, não veem o quanto você acorda cedo para você correr atrás das suas coisas, não veem o quanto você estuda, o quanto você faz, o quanto você busca conhecimento, o quanto você busca sabedoria e até mesmo o quanto você faz fisicamente, os esforços físicos que você faz para ter o que você tem. Ninguém vê, as pessoas só veem o resultado. E aí fica todo mundo vibrando com inveja daquele resultado, mas ninguém vê o esforço e ninguém vê que se trilhar o mesmo caminho, o caminho de esforço, o caminho de trabalho, o caminho de dedicação, chega ao mesmo lugar. Mas não, as pessoas querem só colher, né? Elas não querem plantar, elas não querem arar a terra, plantar, adubar, regar, ficar lá vendo o que está acontecendo, não, elas querem só a colheita, infelizmente. Então, já fica aqui a primeira lição. Quando alguém vier colocando o dedo na sua cara, te acusando de alguma coisa ou insinuando coisas a respeito das suas conquistas, simplesmente pare, olhe para todo o seu trajeto e explique para você. Você não precisa explicar nada para ninguém. Você não precisa explicar para o outro. Não, mas veja, eu faço isso, faço aquilo. Ninguém precisa saber, mesmo porque as pessoas só vão compreender aquilo que elas quiserem. Então, você não precisa explicar. Basta que você saiba. Certo? E aí, o que acontece então? Jacó percebe, né? Jacó ouve tudo isso e percebe que o comportamento do Labão havia mudado com ele. Não existia mais cordialidade. Ou seja, Labão provavelmente também achava, né, que tinha sido roubado por Jacó. Então Jacó chama as esposas dele e fala: olha, o pai de vocês me enganou diversas vezes, me tratou como escravo, eu trabalhei pra caramba, agora que é hora da gente conseguir algo pra nossa família, ele tá insinuando, ele e os seus irmãos, insinuando que eu estou roubando a família de vocês. Então pra mim já deu, chega, eu não quero mais ficar aqui. Vamos embora, vamos voltar pra terra do meu pai. E aí as duas falam pra ele: olha, o nosso pai não nos tratou melhor do que isso. O nosso pai também nos tratou mal. Porque o pai delas, se vocês não se lembram, né? Então vamos voltar um pouquinho para lá. O pai delas vendeu as duas em troca do trabalho de Jacó. Jacó trabalhou 14 anos pelas duas e foi uma venda. Trabalha para mim, me dê lucro, porque ele fez tudo isso visando lucro, e eu te dou as minhas filhas. Então o que acontece? Primeira coisa, a gente não pode realmente se importar com o que os outros falam a respeito da nossa vida, da nossa conduta, porque é entre nós e Deus, e mais ninguém. Então essa é a primeira lição que eu deixo para você. Segunda coisa, quando Jacó falou para as esposas dele que ele queria voltar para casa do pai dele, ele não fez isso no calor da emoção. Ele não fez isso assim: ai, cansei do seu pai, vamos embora, tal. Não, realmente ele estava cansado de Labão, cansado dos maus tratos, mas ele recebeu um direcionamento de Deus. E Deus fala para ele, lembra que a gente falou nas lives anteriores do memorial? Que Jacó levantou um memorial ali, ele pegou a pedra que ele dormiu, ele colocou na vertical e levantou ali um memorial em louvor a Deus por Deus dar a ele a direção. Deus vem em sonho, o anjo do Senhor vem em sonho para Jacó e lembra Jacó desse momento, que Jacó levantou para ele um memorial e lá Deus fez uma aliança com ele. Então Deus fala para ele: volta para a casa do teu pai e vai tranquilo porque eu estou com você. Então, Jacó não se moveu pela emoção, por raiva ou por qualquer outro sentimento. Jacó se moveu por direcionamento de Deus. E isso é o que você consegue, é o que você conquista quando você começa a se relacionar com Deus intimamente. Quando você começa a buscar nele a direção para a sua vida. Você alcança relacionamento e você alcança respostas. Você alcança direção para aquilo que você precisa fazer. E com isso, você consegue segurança para dar os seus passos, para fazer aquilo que você tem que fazer, ok? Então, entendendo que ele estava sendo caluniado, ouvindo a direção de Deus, ele simplesmente pensou: bom, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu fiz, eu sei o tanto que eu trabalhei. E eu vou ouvir sim a direção de Deus e vou embora daqui. E não vou nem olhar para trás, porque não estão me valorizando. Na verdade, ele nunca foi valorizado, né? Labão sempre foi um homem muito abusivo.
e tratou Jacó como escravo. E aí, Lia e Raquel, conhecendo o pai e vendo todo aquele tratamento, disseram para Jacó: não, nós vamos com você sem dúvida, porque tudo que você conseguiu até aqui, na verdade, é direito da nossa família, porque o nosso pai nos tratou como duas quaisquer. Então, assim, o pai delas tratou as duas, na palavra fala, como estrangeiras, e naquela época estrangeira era alguém desconhecido, alguém que não era da família, que não era da origem, né? Eles falavam muito de origem. Então elas falam: nosso pai nos tratou como estrangeiras, como uma pessoa qualquer. Ele não nos deu valor. O nosso pai, trazendo para nossa linguagem aqui que nós falamos, gente, bastante de pai e mãe narcisista. E esse é um tema tão delicado e tão triste, tão pesado, porque quando você olha para pai e para mãe, você pensa: puxa, são as pessoas que me amam e que deveriam cuidar de mim, mas nem sempre é assim. Infelizmente, nem sempre os nossos pais, as nossas mães cuidam como deveriam. E aqui não é para trazer peso para o teu coração, não é para trazer julgamento, não é para você ficar olhando para os seus pais e ficar ressentida, é só para trazer informação e para você tomar o seu posicionamento aí na vida, tá? Seus pais fazem por você o que eles dão conta de fazer dentro ali da constituição deles, da constituição física, emocional e espiritual deles. Porém, você não é obrigada a estar debaixo de uma direção que é danosa para sua vida, que traz dor para você, que traz sofrimento. Então, se isso acontece com você, entenda que você tem todo o direito de se posicionar, honrando a sua vida que veio a partir daquelas vidas, então honrando aquelas vidas, honrando pai e mãe que deram a vida por você. Claro, isso é um princípio bíblico, isso é um princípio do método de constelação sistêmica familiar, que segue muitos princípios em relação a laços familiares. Mas honrar não significa aceitar aquilo que eles fazem e não significa estar debaixo de um movimento doentio, de uma relação que não é bem para sua vida, que não faz bem para você e que não traz paz para o seu coração, que não te edifica, que não te coloca nos lugares onde você merece estar. Você entende? Então, assim, por mais que você olhe e fale: ai, mas são meus pais, eles, nossa, será? Não é possível que fazem isso por mal, tal. Infelizmente, antes de serem seus pais, eles são só pessoas. E pessoas adoecem, pessoas erram. Então, se você tem alguma desconfiança de que esse relacionamento não seja muito saudável, busque informação para sua saúde mental, emocional, espiritual. Busque informação e faça o movimento que Deus te guiar a fazer. Faça o movimento aí que você se compreender tendo a necessidade de fazer em processo terapêutico, em intimidade com Deus. Busque o seu movimento, a sua consciência para fazer o seu movimento, ok? E naquela época, Lia e Raquel fizeram isso. Elas entenderam o quanto o pai delas era abusivo, o quanto o pai delas não as tratou com respeito, com a dignidade que elas mereciam, e falaram então para o marido: vamos embora, a gente vai com você. A gente vai, a gente leva com a gente aquilo que você conquistou, aquilo que você, com o seu trabalho, conquistou para nossa família, que é nosso por direito, e vamos embora. E assim fizeram. Porém, vem aí uma quarta lição para você, que é: cuidado ao querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Cuidado ao querer fazer valer o seu direito pela força. Porque olha o que acontece. Enquanto eles juntavam as coisas lá, Jacó pegou apenas o que era da família dele. Toda a criação da família dele, as esposas, os filhos, os objetos, tudo que era dele e da família dele. Ele não queria nada que era de Labão. Mas Raquel, enquanto o pai dela estava lá tosqueando as ovelhas, ela foi e roubou os ídolos do pai dela. E o que era naquela época os deuses do pai dela? Porque o pai dela não era temente a Deus, ao Deus de Jacó, né? Ele tinha os deuses dele lá.
E naquela época, o que significava? A pessoa da família que tinha posse dos deuses da família era a pessoa que tinha posse da herança. Então, a palavra não nos diz isso, tá? Isso são estudos que nos trazem, né, a informação dessa tradição e a possibilidade de que Raquel não tenha feito isso por religião, por, sei lá, por birra, por raiva do pai. Tenha feito isso para garantir que ela teria a herança dela. Então, na cabeça dela, não era suficiente que o marido tivesse trabalhado e ganhado tudo que ganhou. Ela precisava pegar a força ali na marra, aquilo que era dela por direito, porque era do pai dela, mas que, gente, diante de uma situação, e aí a gente fala de relacionamentos abusivos, relacionamentos amorosos, relacionamento com pai e mãe, relacionamento de amizade. Às vezes você tá num relacionamento desse e você pensa assim, nossa, mas eu dei tudo de mim, eu dei tanto. Ou então essa pessoa até por intermédio seu prosperou, conquistou as coisas dela, e aí você pensa, e agora eu vou embora e vou largar essa pessoa com tudo isso aí? Não é justo. E aí você se apega, você fica ali grudada a coisas que se você for pensar na paz do teu coração, na inteireza do seu ser que você vai encontrar ao se afastar dessa pessoa, essas coisas elas acabam perdendo valor. Só que nós somos bastante apegados, né, às coisas desta terra e a direitos, ao que é justo, ao que não é justo. E, gente, uma informação para você que não é nada gostosa, mas que é necessária. Nem sempre a vida é justa. Nem sempre a vida é justa. Mas existe um Deus que é justo. Então, se existe uma injustiça acontecendo aí, e essa injustiça prende você emocionalmente, prende o seu ciclo, você não consegue encerrar ciclos, porque está agarrada à necessidade de fazer justiça, saia deste lugar, porque a vida nem sempre é justa. Às vezes você precisa encerrar ciclos, ainda que você entenda que isso não está sendo tão justo para você. Que isso não está sendo aquilo que você esperava, que essa pessoa ao teu lado prosperou demais, conquistou coisas demais, e você olha para aquilo e fala, não, mas não é justo, agora eu vou embora e essa pessoa vai ficar aqui super bem, e eu aqui com o resto, com os cacos. E eu tô falando de todos os tipos de relacionamento, tá, gente? Amorosos, familiares, de amizade, profissionais. Só que quando você pensa que você tá indo embora, essa pessoa tá ficando com tudo e você ficando só com os cacos, lembre-se do seguinte: o que você tem, dinheiro nenhum conquista, posição social nenhuma conquista. Quando você decide por você, quando você decide pela paz do teu coração, quando você decide encontrar conhecimento, sabedoria e fazer boas escolhas, você tá indo pro novo, você tá indo para algo maravilhoso para sua vida. E essa pessoa sim é que tá ficando com os restos daquilo que ela roubou de você, seja material, seja emocionalmente, seja psicologicamente, não importa. Ela vai ficar com aquilo que ela acha que é muito bom para ela e vai ficar lá na miséria dela. Porque gente assim, pessoas assim, que são abusivas, que são tóxicas, que são pesadas, elas roubam de nós uma parte muito importante. Porém, nós temos o poder, você tem o poder, buscando ajuda, buscando autoconhecimento, buscando consciência, buscando se relacionar com Deus para fortalecer o teu espírito, alimentando esse espírito para que você então encontre lugar para suas emoções e para o seu corpo para fazer esse movimento. Quando você encontra isso, gente, dinheiro nenhum no mundo paga. Olha a Josi colocando aqui, a nossa paz não tem preço, é inegociável. E é isso mesmo, é inegociável. Tem coisas na sua vida que são negociáveis. Então você tá ali num movimento, você olha e fala, isso aqui não é tão agradável para mim, mas tudo bem, dá para relevar, eu consigo conviver com isso. Mas outras são inegociáveis, e a paz é a principal delas. É inegociável você poder estar num lugar, num ambiente. Quando eu falo ambiente, eu falo de lugar, de pessoa, de situação. Um ambiente favorável a você.
um ambiente que te propicia dar os passos que Deus quer que você dê, porque Ele não te criou nessa terra para você ficar aqui subjugada, sendo maltratada, pisada, dentro de um relacionamento tóxico, dentro de alguém que não te ama, não te valoriza, não te trata com o respeito que você merece. E Ele vem e cuida de nós. Ele faz por nós aquilo que nós damos liberdade para que Ele faça. Então, busque ajuda para você conseguir fazer o seu movimento. Lia e Raquel fizeram um movimento, só que Raquel ficou apegada, foi lá e roubou os deuses do pai dela. Ah, minha gente, e aí pegou o que não era dela, né? E pior, pegou aquilo que nem bom era, porque ela conhecia o Deus verdadeiro, que era o Deus de Abraão, Isaac e do marido dela, Jacó, e que passou a ser o Deus dela também. Ela conhecia a verdade. Então, quando você conhece a verdade para sua vida, aquilo que é inegociável para você, que é importante para você, para que ficar apegada àquilo que não é verdade? Aquilo que não faz bem para você? Não faz sentido. Isso te prende a ciclos que você está precisando encerrar para dar o próximo passo. Entende? E aí, o que acontece? Labão, quando sabe, né, quando ficou sabendo então que Jacó fugiu, porque Jacó fugiu, gente, ele nem se despediu, ele fugiu. Tamanha toxicidade daquele homem, daquele Labão. Labão era tão tóxico, tão abusivo que Jacó, um homem adulto, maduro, pai de filhos, um homem de Deus, ficou com medo de que Labão impedisse ele de ir ou tirasse as mulheres dele, as esposas dele, que eram filhas de Labão. Então Jacó fugiu. E aí eu te digo, se você está numa situação em que você se vê amedrontada, aprisionada naquela situação e você entende que não adianta conversar, não adianta explicar, a outra pessoa não vai te entender, a outra pessoa não vai te dar a liberdade que você quer e merece, a outra pessoa não vai conseguir compreender o quão maltratada você se sente naquela situação. A ideia não é fugir igual Jacó fez, mas a ideia é tome a sua decisão sem esperar a aprovação do outro. Tome a sua decisão por você, buscando em Deus a direção para a sua vida e faça. E não olhe para trás. Porque se você, ao olhar para a sua história, vê um rastro de destruição, o que te faz acreditar que num determinado momento aquilo vai ser diferente? Se essa pessoa continua a mesma, não vai ser. Então você precisa fazer o seu movimento e não olhar para trás, olhar para frente, olhar para o novo, por mais que te doa. E foi o que Jacó fez. Só que aí quando Labão descobriu, foi atrás de Jacó e ainda viu que os deuses dele tinham sumido. Mas gente, aí eu quero trazer para você mais uma informação importantíssima. O quanto quando você tem aliança com Deus, você tem intimidade com Deus, você se relaciona, Ele te protege. Porque Labão não era temente a Deus, certo? Ele tinha os deuses dele, mas Jacó era. E em sonho, Deus apareceu para o Labão e falou, olha lá, hein? Toma cuidado com o que você vai fazer com Jacó. E Labão se assusta. E Labão foi até Jacó, chegou lá, e falou para ele que ele tinha roubado, e Jacó falou, não, pode olhar aqui, no meio das minhas coisas todas, tudo que eu tenho aqui é meu. E Labão muito bravo, por que você fugiu, não me deixou nem me despedir das minhas filhas? Ele falou, eu fiquei com medo de você querer tirar as minhas mulheres de mim, tirar os meus filhos, tirar o pagamento, porque você me enganou durante 20 anos. Por 10 vezes você mudou o meu salário. Você falava que as ovelhas malhadas eram minhas quando você tinha mais ovelhas listradas. Aí, quando começavam a dar malhadas, ele mudava. Ah, não, agora as suas são as listradas. Só que existia um Deus cuidando de Jacó. Cada vez que Labão mudava o pagamento de Jacó, Deus ia lá e mudava as ovelhas. E mostrou para Jacó em sonho que os bodes que cobriam lá as cabras, eles eram malhados, listrados. Então, cada vez que Labão mudava, Deus ia lá e mudava o bode. Mudava aquele que ia, então, cruzar para nascer as ovelhinhas lá. Pensa numa coisa dessas, o quanto que Deus cuida de você?
Você consegue entender o quanto Deus cuida de você? Não importa o que as pessoas tentem fazer para você, não importa o quanto que as pessoas tentem te passar para trás, te enganar, fazer com que você acredite que você não tem valor, que você não é quem você já sabe que é, e se você não sabe, fica aqui comigo que você vai descobrir. Não importa o que as pessoas digam, existe um Deus te protegendo, zelando por você. Assim como fez com Jacó, ele faz comigo e com você. E aí, o que que acontece? Ele, falando tudo isso ali para Jacó, Jacó, sabendo exatamente quem ele era, falou, bom, procura aqui. Ele falou, ainda você roubou os meus deuses. Ele falou, pode procurar aqui. Onde você encontrar os seus deuses, essa pessoa que roubou os seus deuses, que ela morra. E, gente, isso é tão sério que vocês vão ver mais pra frente o que acontece com Raquel. Isso é tão sério. Você pegar aquilo que não é seu, se apossar daquilo que não é seu, deixa pra lá, gente. Siga a sua vida apenas com o que é seu e deixe com o outro que é do outro. Seja emocional, espiritual, físico, material. Deixe com o outro que é do outro. Fique só com o que é seu, porque o que é seu basta. O que é seu é o que Deus tem pra você e acabou. Você não precisa querer nada do que é de ninguém. E aí, então, Labão procura, não acha, porque Raquel esconde e senta em cima de uma almofada onde os deuses estão escondidos e fala, ai, me desculpa, meu senhor, que eu não posso levantar para te cumprimentar, é que eu tô naqueles dias de mulher, né? Tô nas minhas regras de mulher, então eu não posso me levantar, porque naquela época a mulher não podia tocar em nenhuma outra pessoa, né? Quando ela estava no seu período menstrual. Então Raquel fala isso e o pai dela, né? Ah, tudo bem, filha, tal. Segue, procura em todo canto, não acha os deuses. E aí Jacó vai forte pra cima dele, né? Fica muito bravo. Fala, olha aí, você continua me acusando. Eu trabalhei pra você que nem um escravo e você continua me acusando. E ali então Labão fala, bom, eu não encontrei os meus deuses e tudo isso daqui é meu. Ele ainda continua dizendo que é dele. Mas você trabalhou e está dizendo que é seu. Então tá bom, que Deus nos julgue, ele fala. Porque o teu Deus apareceu para mim e me falou que não era para eu fazer nada com você, porque eu poderia te matar agora. Mas o teu Deus falou que não era para eu fazer nada com você. E aí, minha gente, vem de novo o quanto Deus nos protege. Tem uma situação, até tô me lembrando agora. Tem uma situação em que eu passei com o meu marido, nós sofremos um assalto. E a pessoa nos levou reféns no carro, né? Enfim, a gente estava saindo de um casamento em Piracaia, meninas, na Ípica aí. Então a gente estava na estradinha de terra, saindo de um casamento, a gente parou para entrar na pista e aí 2 caras vieram armados e aí nos colocaram no banco de trás, um foi dirigindo, o outro no banco de trás, estava ele, meu marido e eu. Ali, gente, eu entrei em oração, eu tava tão desesperada, eu entrei em oração, só que pra mim, eu tava orando em pensamento. Depois meu marido me falou que eu berrava no carro. E pra mim, eu tava em pensamento, e eu falava, Deus, põe a tua mão, Senhor, nos ajuda, Senhor, que eles levem o carro, mas não façam nada com a gente, por favor, por favor. E eu fiquei orando e pedindo pra Deus, pedindo pra Deus. De repente, eu só escutei uma voz assim, bem longe, falando, moça. E eu continuei falando aí, moça. Eu continuei orando, aí ele deu um grito, moça! Quando eu olho, gente, sem brincadeira, o ladrão, tava eu, meu marido e ele no canto. Ele sentado do lado do meu marido, me olhando, e eu vi ternura no rosto dele. Eu conto essa história, o meu tio que é policial fala, ah tá, ele fez coraçãozinho pra você, fica muito bravo, né? Porque eles, né, detestam. E claro, não é que o moço era bom, mas o Espírito Santo de Deus estava naquele carro e tocou o coração dele. E ele fez, moça, aí eu olhei para ele e ele falou assim, a gente não vai fazer nada com vocês, fica calma. E aí virou pro menino da frente e falou, para o carro e solta as vítimas. E o menino que estava dirigindo, ele estava muito agitado, não sei se ele estava drogado ou o quê, mas ele muito agitado assim, eu não vou parar, eu não vou parar. Ele deu uma coronhada, assim, ele tava com o revólver na mão, ele deu uma coronhada no menino na frente e falou, eu mandei parar o carro. E o menino parou. A hora que ele parou, eu tinha sofrido um acidente em julho e isso foi em novembro, então eu ainda não andava direito. E aí o meu marido ainda falou pra ele, olha, ele falou pra nós, né, desçam rápido e a gente vai seguir. Meu marido falou, só tenha paciência porque ela não consegue se movimentar rápido. Ele falou, não, tudo bem.
Pode descer, a gente espera. Calmo, gente. Tem outra explicação se não é a proteção de Deus? Fala pra mim se tem outra explicação. E aí, então, eu desci do carro, eu não conseguia me mexer direito, porque eu ainda estava em recuperação. Eu desci do carro, não me lembro, né, ao certo quanto tempo levei, mas assim, claro que eu fiz dentro do máximo de tempo, do menor tempo que eu podia, né, o mais rápido possível. Mas desci do carro, meu marido desceu e eles arrancaram com o carro. A gente ficou parado assim, ó, na pista, sem entender. A gente ficou assim, sem conseguir se movimentar ali. Eu só falei pra ele, você viu o que aconteceu? Ele, eu vi. E a gente um olhando pra cara do outro assim. Quando eu consegui ligar pro meu tio, pessoas pararam, nos ajudaram. Liguei pro meu tio que morava perto, ele foi pegar a gente. Meu tio chegou muito bravo e a hora que eu contei isso, aí ele muito bravo, ele falava aquilo que eu falei pra vocês. Ah, tá, e a hora que ele foi embora do carro, ele fazia coraçãozinho pra você, jogava beijinho pra você? Onde já se viu você me falar uma coisa dessas? Você falar que o cara... Eu falei, tio, eu não acho que ele seja um anjo. Porque ele estava com uma arma apontada para mim, para o meu marido. Eles estavam nos roubando ali. Mas acontece que o Espírito Santo de Deus foi para aquele carro, estava ali naquele carro e tocou o coração daquele moço. O rosto do moço não era aquele rosto, a hora que ele chegou no carro, era um rosto assim, ó. Calma, moça, a gente não vai fazer nada com vocês. Gente, só o Espírito Santo de Deus explica. E eu quero terminar essa live deixando isso para você. O quanto ter intimidade com Deus, o quanto colocar toda a sua confiança, depositar a sua confiança nesse Deus maravilhoso, traz para você paz, segurança. E é assim, a sua vida fica linda, maravilhosa, sem nenhum problema? Claro que não, a própria palavra fala, no mundo tereis aflição, mas também fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus deixa essa mensagem pra gente. E é essa mensagem que eu quero deixar pra você hoje. Primeiro, não importa o que as pessoas falem a seu respeito, importa o que você sabe sobre você e o que Deus fala a seu respeito. Então consulte a fonte, consulte Ele. Segundo, está aí num lugar, num ambiente desfavorável, num relacionamento que te causa tristeza, desgosto, que te causa prejuízo físico, financeiro, emocional, espiritual. Tem pessoas que têm o dom até de nos afastar de Deus, gente. Tá num relacionamento assim, de qualquer ordem, relacionamento de qualquer tipo, seja amoroso, familiar, profissional, de amizade. É isso que esse relacionamento traz para você? Vá embora e não olhe para trás, porque Deus não te colocou aqui para você ser subjugada, para você viver triste. Busca no Senhor a direção para isso, porque você não está aqui para ser maltratada. Porque tortura emocional, tortura psicológica, às vezes, é muito mais danosa do que uma agressão física propriamente. Então, busca em Deus a sua direção. E depois, não queira nada do que não é seu. Fique apenas com o que é seu e deixe com o outro o que é do outro. E por último, relacione-se com esse Deus e busque nele direção para a sua vida, busque nele aquilo que é o bem para você, aquilo que você tem que fazer, o seu movimento, a sua direção, e faça na certeza de que ele cuida de você, ele cuida de todos os detalhes. E a hora que você conseguir fazer o seu movimento, lembra do que eu sempre falo? Do que a gente aprendeu, inclusive, aqui com Jacó, e que Jacó fez de novo, viu? Faça um memorial para você lembrar de onde Deus te tirou, para você se lembrar de toda a sua evolução emocional, do seu processo terapêutico. Faça um memorial para você saber quais foram as lições que você aprendeu, de onde você saiu e para onde você está indo, para você não querer mais voltar para aquele lugar, certo? Essa é a mensagem de hoje. Espero que encontre solo fértil aí no teu coração, que frutifique e que você transborde na vida de outras pessoas. Se fez sentido para você, pega essa live, encaminha para outras pessoas, que essa palavra chegue ao máximo de pessoas possível, para que as pessoas consigam entender o seu lugar de direito, a sua vida abundante, próspera e livre, em paz, como Deus nos prometeu. Vamos orar para finalizar?
Querido Deus, muito obrigada por essa mensagem, muito obrigada por trazer para o nosso coração as informações, para a nossa mente, as lembranças de tudo aquilo que o Senhor foi, é e ainda sempre será. Porque o mesmo Deus que cuidou de Jacó é o Deus que está aqui hoje cuidando de nós. Jesus, ele veio para nos lembrar o quanto o Senhor é real, o quanto o Senhor cuida de nós, zela por nós e o quanto de sacrifício o Senhor é capaz de fazer por nós. Então nós temos que fazer valer essa vida maravilhosa que o Senhor nos deu. Muito obrigada por tudo, muito obrigada por nos guiar, nos orientar. Abençoe o nosso dia, abençoe todas as queridas que estão aqui, as que ainda vão ver essa live. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meninas. Ficou aí guardadinha no seu coração a lição? E ó, vamos continuar aqui que todos esses temas eu vou aprofundar com vocês na nossa comunidade que tá chegando aí, hein? A Eu Sou Casa. Já já eu vou liberar para vocês o ingresso a essa comunidade para a gente falar de tudo isso e de muito mais, trazendo para você mais informação, mais conhecimento, mais aprofundamento em tudo isso que você precisa saber para tomar consciência de quem você é, consciência de quem as outras pessoas são, porque quando você aprende a se conhecer, se analisar, você aprende a analisar o outro também, e isso abre a sua visão para você então caminhar com mais segurança e fazendo escolhas melhores para sua vida. Combinado? Olha, Flá. Amém, amém, Flá. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo, tchau, tchau.